Glória a Deus. E nós vamos ler o capítulo 11, só o versículo 1. A Bíblia diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, não é muito tempo, porque 1000 anos para Deus é como um dia com 1000 anos. E o que há de vir virá e não, ou seja, ele não vai chegar atrasado. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, para o pecado, para fazer a vontade do diabo, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Curva sua cabeça, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Ela é fiel e fiel, meu Deus, em todo o tempo em nossa vida. Tudo, meu Deus, que o Senhor deixou aqui, meu Deus amado, é para conservar a nossa vida espiritual. E nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Pode se assentar, igreja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria hoje de trazer uma palavra de ânimo, pastor. Porque talvez hoje, irmãos, eu estou ministrando para alguém que se encontra desanimado por algo que aconteceu. Ou talvez eu estou ministrando para alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, como eu preciso. Ontem, a gente vai nesses lugares que a gente nunca foi. Eu vi uma criança numa cadeira de roda, com problema de saúde, ela não anda, ela, as mãozinhas delas é atrofiadas assim para dentro, as perninhas dele é fininha, irmãos, não anda, não toca. E eu vi, irmãos, ele segurando o microfone com dificuldade, assim, ó, com as duas mãozinhas, e ele cantando aquele hino Bondade de Deus. E eu falando assim no meu coração: quantos de nós tem mãos perfeitas, pés perfeitos, e nós, irmãos, não damos o nosso melhor para Deus. Deus, Ele não quer o seu pouco. Deus, Ele não quer a sua metade. Deus, Ele quer o seu melhor. Deus, Ele não quer, irmãos, que nós venhamos servir a Ele de qualquer jeito. Eu, como pastor dessa igreja, hoje eu preciso trazer uma palavra de direção para a nossa alma. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vem nos dizendo, em Hebreus capítulo de número 10, ele vai falar um pouquinho sobre o véu, sobre o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, existia repartições, e a última repartição tinha um véu. E esse véu, irmãos, ele separava o lugar que estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ninguém poderia entrar lá dentro. Nenhum homem, por mais santo que fosse, irmão Daniel, não poderia entrar lá dentro. Nenhum pastor, irmão Domilson, poderia entrar lá dentro. Nenhum levita, por mais poderoso que ele fosse no louvor, nas músicas, por mais que ele tocasse harpa ou os instrumentos daquela época, ele não poderia entrar lá dentro. Mas somente o escolhido por Deus, que era o sumo sacerdote, e naquela época passada era o sacerdote Arão, que é o mais, que nos mais chama a atenção, porque ele participou do processo da construção do tabernáculo. E o tabernáculo, irmãos, era um lugar que representava a igreja. A igreja, naquele Antigo Testamento da Velha Aliança, ela era representada
representada por um tabernáculo, onde existia um pastor chamado Moisés, onde existiam, irmãos, levitas. Os levitas, irmãos, eram aqueles que viviam em função da obra, que trabalhavam para Deus, que trabalhavam para fazer a vontade do Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que existia um véu. Esse véu, irmãos, ele era grosso. Esse véu, irmãos, não era uma cortina qualquer, mas a Bíblia diz, irmãos, que ninguém poderia atravessar senão morria. E a palavra de Deus vai dizer que esse véu permaneceu, irmãos, fechado para o pecador, porque o pecador ele tinha que apresentar uma oferta pacífica, uma oferta voluntária, uma oferta de amor, uma oferta que vinha sacrificar pelos seus pecados e pelo pecado da sua família. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizer que o sumo sacerdote, os sacerdotes daquela época, o sangue, irmãos, ele descia e ele percorria, irmãos, e entrava para dentro daquele templo, e ele entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos, aonde o sangue do animal entrava, e a Bíblia diz que Deus perdoava os pecados por causa de um animal que morria. Mas não era simplesmente pelo fato do animal morrer que os pecados eram perdoados, mas era a intenção do povo